Muito bem. Nós vamos continuar, então, os nossos estudos e vamos abrir, então, as nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 3, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 7, procurar considerar alguns resultados ou consequências da desobediência de Adão e Eva. Nós temos pensado na origem, né, do pecado na terra, e estamos considerando este capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler, então, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Somente até aqui, que Deus continue abençoando a nossa meditação na palavra do Senhor. Nós queremos, então, hoje considerar algumas verdades com relação ao resultado ou às consequências do pecado. E nós sabemos a desobediência ou o pecado, ele é contrário ao caráter, à pessoa de Deus, à santidade do nosso Deus. Deus é luz, nele não há trevas. Esta santidade de Deus, ela nos ensina que Deus mesmo não pode pecar, nele não há pecado. Quando a gente fala a respeito do Senhor Jesus, né, que veio neste mundo como homem, esvaziando-se, humilhando-se e nunca pecou, a gente precisa afirmar que ele nunca poderia pecar, né? A tentação no jardim, no deserto, não foi para ver se Cristo de fato poderia resistir às investidas de Satanás, não. Foi para mostrar-nos que ele é Deus. E a natureza de Deus, ela não tem nada com o pecado. Deus não é a causa
do pecado de qualquer outra pessoa, né? Ele não pode pecar, a sua natureza santa é avessa ao pecado, e Deus também não é a causa de o pecado de outro. Deus não manda que ninguém peque ou que ninguém desobedeça, né? Deus não é aquele que ordena nenhum tipo de erro, né? Isso é contrário à sua natureza. Deus não aprova o pecado. Deus não pode aprovar, né? Todo pecado merece a justa retribuição. E nesse sentido, nós vemos também como Deus odeia o pecado. É claro que dentro da sua santidade, né, um ódio puro, santo, e às vezes para nós que não sabemos talvez o que é isso, é difícil nós entendermos, mas a Bíblia diz lá em Abacuque 1:13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, né? E para mim aqui já traz uma lição importante, né? Mesmo assim, Deus agiu em favor, nós vamos ver, do ser humano. Então, o pecado é contrário o caráter santo do nosso Deus. Deus odeia o pecado precisa ser tratado, receber a sua justa retribuição, mas Deus também é amoroso, misericordioso, e ele providencia, né, para o homem os meios de salvação. Eu queria pensar primeiro em algumas coisas que Deus realizou, né, quando o pecado ali foi consumado, a desobediência, né, e depois algumas consequências na vida de Adão e Eva, né? Então, primeira coisa que nós vamos destacar, como nós já temos falado, é que o pecado ele ofende o caráter santo do nosso Deus. E não sei se nós podemos dizer, o pecado faz Deus sofrer. Da mesma forma que nós lembramos que quando Lúcifer pecou, né, no céu, aquilo trouxe um sofrimento, um lamento, né? O pecado do ser humano certamente também trouxe este afligir, né? O santo caráter de Deus se aflige, e Deus ele sente e lamenta de fato esta escolha, esta decisão, tanto de Lúcifer em querer ser igual a Deus, orgulhar-se, como também de Adão e Eva em permitir a tentação e também se deixar levar pelo desejo, né, de provar aquele fruto agradável aos olhos, bom para dar entendimento, como nós já temos considerado. A gravidade deste pecado, que talvez nós diríamos uma simples desobediência, mas a gravidade do pecado, ela é vista na ordem que Deus dá. Você pode comer, Adão e Eva, de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Literalmente, morrendo, morrerás. Começa um processo de morte no momento da desobediência. Morte física, morte espiritual, perdão, imediata, e depois aquilo que se cumpriria, com certeza, a morte física depois. Então, é tão sério aos olhos de Deus o pecado. E o primeiro estudo que nós fizemos com relação a esse tema, né, a doutrina do pecado, foi que o pecado não é banal. O pecado não é uma coisa... O pecado é grave. E talvez a primeira lição que nós podemos destacar hoje de manhã, meus irmãos, é que nós precisamos identificar as desobediências nas nossas vidas, porque o pecado ofende a Deus. O pecado merece justa retribuição. Deus odeia o pecado. O homem foi banido
da presença de Deus. Foi expulso do jardim, entre outras consequências. Mas nós vemos ali que, de fato, trouxe tristeza para o Criador, para Deus, olhando Adão e Eva naquela situação, naquela condição, né? Onde vocês estão? Não, Deus não queria saber atrás de qual das árvores do jardim eles estavam escondidos, mas olha a condição que vocês estão, olha a situação de vocês. Antes estavam revestidos da glória de Deus, vivendo em harmonia com Deus, em comunhão com Deus, agora escondidos, com medo, afastados, percebendo a sua vergonha. Que tristeza realmente para o Senhor. E este dia, um dia de muita tristeza naquele lugar de alegria, de beleza que Deus havia feito, e aquele jardim que Deus havia plantado e colocado também o homem e a mulher, a sua criação, né? No final da criação, nós vemos Deus vendo, olhando tudo e vendo que tudo era muito bom. Um Deus perfeito, santo, puro, olhando a sua criação e dizendo tudo é muito bom. Agora, pela desobediência, nós vemos uma situação de tristeza, de dor, de vergonha, de medo, né? E certamente um lamento também da parte do nosso Deus. Mas, como eu falei, o mais impressionante para mim é que Deus vai em busca destes pecadores, né? Daqueles que desobedeceram. O verso 8 de Gênesis 3 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles se esconderam. Essa foi a primeira reação, né? Quando comeram, perceberam a sua vergonha, ficaram com medo, e quando Deus estava ali, como era de costume, quando ele passeava pelo jardim na viração do dia, eles se esconderam. Nós podemos pensar que Adão e Eva deveriam ter corrido para Deus, corrido para confessar o seu pecado, corrido para Deus para suplicar o perdão, para pedir para que Deus pudesse dar uma solução em contrição, em humilhação, entendendo que desobedeceram a Deus, mas eles se esconderam, esconderam-se da presença de Deus. E Deus, então, vai buscar estes pecadores. Romanos 3, né, Romanos que nós temos estudado com o nosso irmão Davi, Romanos 3 diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós herdamos este legado de Adão e Eva. Eles não buscaram a Deus com um verdadeiro arrependimento, com uma confissão honesta. O homem não busca a Deus. Disse um certo evangelista que os pecadores não são capazes de encontrar a Deus, pelo mesmo motivo que os criminosos não são capazes de encontrar um policial ou um agente de justiça. Eles não estão procurando. O homem, na sua natureza caída e pecaminosa, ele não está buscando a Deus. Então, não foi Adão, não foi Eva que buscou a Deus, que procurou Deus depois da desobediência, mas sim foi Deus que procurou Adão e Eva. Adão, onde estás? Onde estás? Uma pergunta certamente amorosa e misericordiosa da parte do Criador, né? Veio em busca da sua criatura, veio em busca daqueles que desobedeceram. E nós podemos dizer que o homem precisava daquele que viria buscá-lo. O homem estava perdido agora. Essa pergunta revela estas verdades, né? O homem estava perdido. Deus veio buscá-lo. Onde você está?
Qual é a sua condição? Por que você está nesta condição, né? Mais uma vez, o pecado é exposto, né? Porque eles estavam escondidos, mas também a graça de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Deus se inclinando para buscar, para resgatar, para ir atrás daqueles que estavam perdidos. Deus tomou a iniciativa na salvação e nós sabemos disso. Na carta de João nós lemos: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus sempre teve a iniciativa de buscar, de salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aqui, lá no jardim, nós temos esta verdade muito clara. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Tomaram do fruto que Deus ordenou que não deveriam tomar. Poderiam ser banidos de imediato. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor está buscando Adão e Eva, revelando assim o amor que Deus tem pela sua criatura. E Deus agora revela a Eva, né, aquilo que Satanás havia colocado no coração e na mente de Eva para que ela duvidasse. É assim que Deus disse? Satanás coloca uma dúvida com relação ao amor de Deus, ao fato de Deus não compartilhar tudo que ele poderia compartilhar. Satanás mentiu, nós sabemos. E Deus aqui, mais uma vez, vem revelar o quanto ele ama a sua criatura, o quanto ele ama Adão e Eva. Satanás sempre é mentiroso, sempre vem roubar, matar e destruir, mas é impressionante considerar esta verdade. Deus está buscando, Deus continua buscando, e não somente pecadores ao arrependimento para a salvação, mas Deus continua buscando ovelhas desgarradas, né? Irmãos e irmãs que têm desanimado, que têm caído e tropeçado, estão longe do seu Senhor. Deus está pronto a fazer como aquele bom pastor que foi em busca da ovelha perdida e, encontrando aquela ovelha ferida, ele sara as suas feridas, coloca aquela ovelha nos ombros, leva para o aprisco e ali se alegra com os demais pastores, né? Que nós possamos, hoje de manhã, se há entre os ouvintes, entre aqueles que estão assistindo esta aula, alguém que está distante, separado, longe da comunhão da igreja, longe de Deus por causa de alguma escolha errada, de uma desobediência, um caminho errado, que seja hoje de manhã um tempo de reconciliação com Deus. Deus está buscando sempre. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa, ele purifica, ele lava, limpa. Meu irmão, não permaneça longe de Deus. Volte para a comunhão da igreja, volte para perto do Senhor, porque o Senhor está buscando. Onde estás? Onde as tuas escolhas erradas te levaram? Onde as ciladas de Satanás te colocaram? Mas saiba que o Senhor está buscando. Onde estás? Para reconciliar, para perdoar, para disciplinar quando necessário, mas esse é o papel do pai, disciplinar ao filho que ama, para restaurar, para restabelecer, para que haja de fato verdadeira comunhão. Foi Deus quem procurou Abraão quando ele ainda estava na idolatria. Lá em Gênesis 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Foi Deus que buscou Abraão, foi Deus que chamou Moisés naquela sarça que estava em chamas, mas não era consumida. Em Êxodo capítulo 3, e vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés.
Então Moisés respondeu: eis-me aqui. Notem, sempre Deus está falando, buscando, convidando, querendo que os homens de fato andem com ele, caminhem de acordo com os seus passos, de acordo com a sua vontade. Foi o Senhor Jesus que buscou os discípulos, né? Que chamou cada um deles. E é o Senhor Jesus que mais uma vez convida o pecador: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Embora Deus esteja buscando, né? E hoje, através da igreja, da pregação do evangelho, da ação do Espírito Santo que convence o homem ainda tem a responsabilidade de aceitar ou rejeitar o convite ou a oferta de Deus. O homem tem esta livre escolha. Lá no jardim, Adão e Eva escolheram desobedecer. Poderiam ter obedecido. Escolheram desobedecer. Então, hoje, Deus continua convidando, através da pregação. Nós não nos envergonhamos do evangelho, não temos vergonha desta mensagem, ainda que para o perdido ela possa parecer loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. E o apóstolo diz: e não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ainda hoje o Senhor está buscando, ainda hoje ele se ofende, claro, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade, contra toda a iniquidade do homem. Mas ainda hoje o Senhor continua buscando, querendo de fato perdoar, querendo de fato salvar. Atos 1:8, nós temos a promessa: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. João, né, capítulo 16, verso 7, diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Consolador, outro da mesma espécie, Deus mesmo, vem para convencer o mundo do pecado, da incredulidade, do pecado porque não creem em mim. Vem para convencer o mundo da justiça, porque Cristo satisfez a justiça. Deus é justo e justificador. Cristo foi recebido em cima nos céus como aquele que cumpriu toda a lei, toda a justiça de Deus. E pode perfeitamente hoje perdoar pecados. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo, Satanás, está julgado e condenado. Então, Deus ainda está buscando, assim como buscou Adão e Eva no jardim. Deus continua buscando o ser humano, tanto aqueles que estão mortos em ofensas e pecados, como muitas vezes filhos de Deus que desviaram-se do caminho do Senhor. Deus continua convidando ao arrependimento. E talvez a pergunta que nós podemos fazer para cada um de nós agora é: onde estás? Qual é a sua situação? Não estou perguntando onde você está morando, qual a cidade que você está, o estado. Não. Qual é a sua situação diante deste Deus santo, santo, santo? Você está envergonhado,
com medo? Você está procurando se esconder? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram perversas, eram más? Ou será que nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza, as nossas limitações, muitas vezes a nossa inconstância, mas nós estamos dentro da vontade de Deus, prontos a obedecer? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, com intrepidez pregando o evangelho, como nosso irmão Davi destacou, envolvidos com a obra, servindo ao Senhor com alegria, proclamando o evangelho, falando das belezas de Cristo, aproveitando todas as oportunidades, tendo prazer em estar na presença de Deus, a casa de Deus, a nossa habitação. Melhor é estar um dia na presença de Deus do que 1000 fora, longe da presença do Senhor, amando a lei e a palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Onde estamos, irmãos? Onde você está, meu amigo, hoje de manhã? Que a graça e a misericórdia de Deus e o perdão de Deus alcance cada um de nós. Que Deus, de fato, faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos mostre um caminho seguro para que nós possamos chegar à presença do Senhor, né? Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, nós vemos aqui mais um ponto importante a destacar. Deus agora está, além de buscar pecadores, Deus está falando com pecadores. O verso 9 do capítulo 3 de Gênesis diz: e o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás? O verso 11 disse: quem te declarou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Verso 13, o Senhor diz à mulher: que é isto que fizeste? Então, Deus agora, além de buscar, Deus está falando, dirigindo-se pessoalmente àqueles dois que desobedeceram deliberadamente a ordem e a vontade do Senhor. Então, Deus não precisava das informações, né? Na verdade, ele não faz essas perguntas querendo as informações, como nós já temos considerado. Deus conhece, sabe todas as coisas, né? Onisciente, onipresente. Mas Deus nos questiona para o nosso próprio bem, para nos dar a oportunidade de encarar a realidade dos fatos, para nos dar a oportunidade de considerar a situação. Nós temos condições de analisar, de considerar. Deus faz o questionamento, dando-nos a oportunidade de sermos honestos conosco mesmo e com Deus, e assim confessar os nossos pecados. Deus está falando pessoalmente com cada um de nós. Deus está questionando, não porque ele não sabe e não conhece o íntimo dos nossos corações, mas para nos dar a oportunidade de enxergar, de considerar, de sermos honestos e assim de confessar os nossos erros, as nossas desobediências, os nossos pecados. Agora, Deus não estava falando com Adão e Eva como um senhor cruel que se dirige aos seus escravos e agora vai açoitá-los, discipliná-los pela sua desobediência com crueldade, não. Não era um juiz irado contra um criminoso condenado. Não. Nós podemos ver por este diálogo aqui relatado que era um pai entristecido com a desobediência, mas um pai amoroso. Um pai que queria colocar diante dos seus as oportunidades de arrependimento, de conserto, de reconciliação. E quantas vezes nós não
não damos ouvidos a esta voz deste Pai amoroso para nós que cremos, deste Salvador abnegado e amoroso para aqueles que ainda estão longe, mortos em suas ofensas e pecados. Cristo Jesus disse: eu não vim condenar, eu vim salvar. Que hoje seja um dia de reconciliação. Então, em primeiro lugar, Deus chamou Adão para dar a ele a oportunidade de responder, para dar a ele a oportunidade de sair daquele esconderijo, de sair daquela situação onde ele estava e colocar-se diante de Deus, sair das trevas e apresentar-se diante da luz. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer, sair das trevas e nos colocar diante da luz. Só o fato de Deus chamar foi uma mostra da bondade de Deus. Deus, como eu já disse, poderia ter determinado uma justa retribuição, destruído Adão e Eva, feito um julgamento, dado a disciplina, a devida disciplina, mas Deus chama, Deus dá a oportunidade para que Adão e Eva pudessem confessar ali o seu pecado. Outra coisa interessante é o fato de Adão ser capaz de ouvir a Deus, mesmo naquela condição de vergonha, destituído já, separado já, reconhecendo a sua situação, né? Morto espiritualmente ali. E Adão sai do seu esconderijo e confessa que estavam envergonhados e mostram e confessa que sentiam medo, né? Por causa daquilo que fizeram, por causa da sua nudez. Mas Adão confessa a sua culpa, mas não abertamente, né? Adão não admite que havia comido do fruto abertamente. E ele não disse, sim, eu comi. Quando Deus lhe pergunta, ele não assume o erro abertamente. Talvez numa outra oportunidade nós vamos falar disso. Nem Adão, nem Eva assumiram abertamente, mas jogaram a culpa, né? A mulher que tu me deste, a serpente me enganou. Provérbios 19:3 diz assim: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará ou ficará irado contra o Senhor. O homem muitas vezes não admite os seus erros, as suas desobediências. Fizeram justificativas, mas nenhuma confissão. E nós vamos caminhar um pouco mais rápido aqui, porque o nosso tempo corre muito rápido, né? Eles se justificaram, mas não confessaram abertamente, né? Eu tomei do fruto, eu comi, eu sou culpado desta desobediência. Alguém escreveu assim que uma desculpa é uma embalagem, é um pacote, né, de razão preenchido com uma mentira. Como nós somos tendenciosos a justificar, a dar desculpas. Ah, mas aquilo é assim, mas o fulano... Não. Irmãos e amigos, nós precisamos olhar para nós e reconhecer os nossos erros e buscar de Deus o perdão. Reconhecer aquilo que fizemos. E com humildade, e humilhando-nos aos pés do Senhor, buscar de Deus o perdão. Nós não devemos jogar a culpa em outro, mas ficar inventando justificativas e jogar a culpa em outros é sinal de alguém que não quer se arrepender de fato, que não quer entender a gravidade de uma desobediência, que não está disposto a confessar e abandonar aquele erro. Então, nós temos essas três verdades. O pecado ofende o caráter santo de Deus, o pecado levou Deus a buscar pecadores, o pecado levou Deus a falar com pecadores.
E agora nós temos mais 4 verdades que rapidamente nós vamos destacar. Primeiro, a realidade do pecado, né? Aquilo ficou muito claro na vida de Adão e Eva. Não era uma brincadeira, não era um sonho, eles não estavam tendo um pesadelo. De fato, o pecado mergulhou o ser humano em trevas, né? O Senhor amaldiçoou a terra, maldita é a terra por tua causa. Deus, ele é soberano e ele é o Criador, ele tem todo o direito de estabelecer leis espirituais ou materiais, e ao homem cabe obedecer estas leis, mas por causa do livre-arbítrio, nós podemos quebrar as leis de Deus. E foi isso que aconteceu ali no jardim. O homem escolheu desobedecer a lei de Deus, e assim precisa encarar as consequências, né? O efeito do pecado ali não foi que Deus se afastou do homem, mas sim o homem se afastou de Deus. O homem teve medo, o homem se escondeu, o homem fugiu. É claro que o homem não tem onde se esconder de Deus, né? Diante do Criador, nós estamos totalmente indefesos. Isaías 6, o profeta diz: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o que eles estavam provando naquele momento era a realidade do pecado. Aquela mentira que Satanás vendeu mostrou-se, de fato, a ruína da raça humana. O pecado afasta o homem para longe de Deus. Isso foi visto claramente no jardim, como nós já temos considerado, né? O homem se escondeu, não correu para a presença de Deus, mas fugiu da presença de Deus. E isso é visto ao longo de toda a palavra de Deus. Paulo, em Efésios, por exemplo, ele fala daqueles que estavam longe, mas agora, pela graça, né, pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ora, nós sabemos que a razão desta distância é a desobediência, é o pecado. O homem está morto em ofensas e pecados. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Esta é uma verdade que a Bíblia nos apresenta, né? Antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e então ele, em Cristo, nos deu vida, nos vivificou. Agora, essa distância não é simplesmente por causa da condição e da desobediência e do pecado do homem, mas é também porque Deus não pode contemplar o mal. Deus é juiz justo. Em Deus, um Deus que se ira todos os dias, né? Diz o Salmo 7:11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E uma outra versão diz assim: Deus é quem julga o justo, e todos os dias Deus se ira de indignação contra o ímpio. Então, esta indignação de Deus e a condição do homem afasta o homem, separa o homem de Deus. Esse é um dos resultados do pecado. O homem perde o contato de intimidade, a comunhão com Deus. Pode haver reconciliação, graças a Deus por isso. Deus seja louvado, porque em Cristo há perdão. Mas fora de Cristo, o pecado rompe o relacionamento, o pecado leva o homem para longe de Deus. Há uma contenda, o homem tem levantado uma contenda contra Deus, porque todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Então,
Nós vemos o salário do pecado, que é esta separação eterna. O resultado do pecado, ele é visto ali, talvez numa outra oportunidade nós vamos falar com um pouco mais de cuidado, mas Gênesis 3 traz para nós medo, ouviu a voz no jardim, tive medo, autojustificação, isso tudo é pecado, né? São resultados do pecado. A mulher que me deste, a serpente me enganou, sofrimento, quando Deus vai dando ali as consequências, né? Grandemente multiplicarei o teu sofrimento na tua gravidez, com dor terás filhos, o Senhor disse à mulher. O Senhor disse também à mulher que ela deveria ser sujeita ao seu marido, né? Teu desejo será para teu marido e ele governará sobre ti. Nós vemos a maldição, né? Maldita é a terra por tua causa, quando Deus fala a Adão. Tristeza e labor, o jardineiro Adão se torna o labutador, o trabalhador Adão, que agora teria que, com dor, comer dos frutos da terra, né? Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, também te produzirá espinhos e cardos, e comerá a erva do campo. Ali também Deus fala da morte física, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado, e porquanto és pó, ao pó te tornarás. E por fim, nós vemos no verso 24 do capítulo 3, o homem é lançado fora daquele jardim e da presença do Senhor. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Este é o resultado do pecado, uma separação que não durará somente um tempo ou somente uma vida, mas uma separação que dura por toda a eternidade, se não houver verdadeiro arrependimento e verdadeira reconciliação com Deus. Uma separação eterna do Senhor. Assim, nós podemos dizer, irmãos, que a última consequência do pecado é a morte. A última consequência do pecado é a morte. Esta é a triste recompensa pelo pecado. Morte e morte eterna. Morte espiritual, morte física, morte eterna, uma separação eterna de Deus. Nós precisamos lembrar de Romanos 6, como já estudamos hoje de manhã Romanos, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Depois da morte física vem o juízo. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Este juízo é um juízo debaixo do olhar justo daquele que está assentado no trono, o próprio Senhor Jesus. Aquele que hoje perdoa e salva no tempo da graça é o juiz que lança fora aqueles que foram desobedientes ao evangelho. Notem, na sua incredulidade, desobedeceram ao evangelho da graça. A graça que se revelou salvadora a todos os homens. A graça que convida o homem a deixar o pecado e viver uma vida na presença de Deus. Este que hoje convida os cansados e sobrecarregados é o justo juiz que há de condenar os desobedientes. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Apocalipse 20, 11 diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado, que é o próprio Cristo, sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. O verso 14 do capítulo 20 de Apocalipse diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O salário do pecado é a morte.
Essa é a grande consequência do pecado, uma separação eterna de Deus. E nós precisamos, irmãos e amigos, considerar esta verdade. Mais uma vez, a pergunta do Senhor Deus ali no jardim, ela vem aos nossos ouvidos: onde está? Assentado aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz, escolhendo a melhor parte, a qual não nos será tirada? Ou estamos apartados de Deus pelas nossas escolhas, pelas nossas desobediências? Que Deus, mais uma vez, tenha misericórdia de nós. Eu quero terminar com este pensamento: o pecado passou a todos os homens, e talvez nós vamos também falar sobre essa verdade com mais cuidado. Há muitas teorias com relação a esta verdade, mas eu vou lembrar Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Isso se torna evidente logo no capítulo 4, quando Caim mata o seu irmão Abel. E 1 João 3:12 diz: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Abel buscou, pela fé, a obediência, a reconciliação. Caim permaneceu na sua condição de desobediente, de revolta, de deliberada desobediência contra Deus. Abel escolheu obedecer ao Senhor, Caim escolheu desobedecer ao Senhor. Havia oportunidade para ambos. E nós lembramos das palavras do Senhor para Caim: Caim, se fizeres bem, se você for obediente, não é certo que serás aceito. Deus rejeita Caim e a sua oferta. Por que Deus rejeitou Caim? Porque Caim desobedeceu, não havia nele fé, não havia nele confiança naquilo que Deus havia proposto. E também não é um assunto para agora, mas muito rapidamente nós vemos que toda a descendência de Adão e Eva, então, carrega consigo esta condição: caídos, separados. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. O salmista diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci todo em pecado. Nós precisamos da intervenção divina, nós precisamos ouvir o Senhor dizendo: onde estás? Nós precisamos do milagre da nova vida, porque nascemos à semelhança de Adão, caídos, desobedientes, separados, destituídos, aquém da glória de Deus. Não podemos alcançar por nós mesmos, mas nós podemos nascer de novo e nos tornar a semelhança do segundo Adão, Cristo, justificados, redimidos, perdoados. Nós não devemos ficar nos questionando: mas por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu a serpente no jardim? Por que Deus colocou aquela árvore ali? Por que... Você deveria questionar a si mesmo: por que eu ainda não corri para a cruz de Cristo e deixei ali o fardo pesado dos meus pecados? Por que eu ainda estou rejeitando a oferta graciosa? Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. E se você não tem vida, é porque você tem escolhido até agora a morte. Hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhei hoje a quem sirvar. Porém, eu e a minha casa, diz o profeta, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Mais para frente, ali em Gênesis, nós vemos a maldade do homem se multiplica sobre a terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Gênesis 6:5. O verso 12 diz, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Cada um se desviava pelo seu caminho, diz o profeta Isaías, ovelhas desgarradas. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que entendesse, alguém que buscasse a Deus. Todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus. Esta é a condição do homem. E assim, os anos vão passando. E essa contaminação geral continua. Todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Todos são dignos de um juízo eterno, de uma condenação eterna. Tiago 5:15 diz, o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado sendo consumado gera a morte. Esse é, de fato, finalmente, a penalidade pelo pecado. Mas nós louvamos a Deus, porque ali mesmo no jardim, nós lemos hoje de manhã, ali mesmo naquele jardim, o Senhor já apresenta o Evangelho. O verso 14 de Gênesis 3, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as feras, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E o verso 15, a primeira mensagem do Evangelho, poder de Deus, graça, misericórdia, favor de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está apresentado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a derrota de Satanás. Aqui está contida as palavras de Cristo na cruz, está consumado. Aquele brado de vitória está feito, está consumado. Aqui está apresentado para nós, quando o Senhor tomou a escrita de dívida que nos era contrária, riscando a escrita de dívida, expondo no madeiro e dizendo ao mundo, eu paguei a dívida. E dizendo a Satanás, você não tem domínio mais sobre aqueles que obedecem ao Evangelho. Dizendo à morte, você não tem mais poder. Onde está a morte, a tua vitória? É triste pensar naquele dia, nas consequências da desobediência, na miséria do ser humano, no seu pecado, em todos os resultados físicos e espirituais que a desobediência de Adão e Eva trouxe sobre toda a raça humana. Mas como é maravilhoso pensar que tão prontamente Deus nos buscou. Deus falou conosco. Deus providenciou uma salvação. Nós vamos falar desta salvação em uma outra oportunidade também. Mas notem, o pecado é uma realidade na minha e na tua vida. O pecado nos afasta de Deus. Há uma justa retribuição pelo pecado. Aquilo que nós plantamos, vamos colher. E se não houver reconciliação, e se não houver arrependimento, uma condenação eterna. Mas que todos nós que estamos hoje de manhã ouvindo e assistindo esta mensagem, que nós possamos buscar esta reconciliação com Deus. Nós rogamos a cada um de vocês,
façam uma reconciliação, ouçam o chamado de Deus, ouçam o convite de Cristo, entrai pela porta estreita, porfiai por entrar pela porta estreita. Entreguem as suas vidas a Jesus Cristo hoje de manhã. Eu quero terminar com este poema. Se é grande a maldição que vem pelo pecado, maior é a profundeza do amor e da riqueza que Deus tem para ti no Filho muito amado. Se é grande a consequência dos erros e da desobediência, certamente é maior o amor e a graça e o perdão que foi revelado em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a olhar e ver o pecado como Deus vê, algo terrível. Não é uma simples desobediência, é algo que traz morte. O pecado sendo consumado gera a morte. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós. Amém.